Hoje eu tenho uma nova convidada, que é a doutora Bianca Brunelli. A Bianca, ela é psiquiatra pelo HC, pela USP, formada junto comigo. A gente se formou... Não vale falar, né? Não vamos falar disso não hoje. Hoje a gente não vai falar, não vamos falar de idade. Mas a gente tá muito bem, tá? A gente tá muito bem pra quem vai fazer quase 10 anos. A dermato é boa. A dermato é boa, a dermato é boa. E eu trouxe a Bianca para falar de vários temas, mas o tema desse vídeo é pra gente falar sobre sons que incomodam. Aqui eu já falei algumas vezes no canal, mas não teve nenhum vídeo específico sobre o termo hiperacusia. Hiper de aumentado, acusia de estou ouvindo, como se você estivesse ouvindo aumentado um som que não tá alto, que estaria num volume aí adequado e não deveria te fazer sentir um desconforto ou um incômodo. A hiperacusia na otorrino é um sintoma que caminha ali muito junto do zumbido, principalmente nos pacientes que têm perda auditiva. Perda auditiva é uma das possíveis causas para tanto o zumbido quanto a hiperacusia, porque se você viu o vídeo de zumbido, vou colocar aqui, caso você não tenha assistido, eu explico que quando existe uma perda auditiva, existe uma resposta do cérebro para tentar melhorar a audição, ele não consegue melhorar a audição, ele consegue tentar conduzir diferente, e aí é como se ele estivesse aumentando o volume, mas não consegue ouvir melhor. Nesse aumento do volume, na verdade você não ouve melhor, mas sente que está ouvindo mais alto do que realmente você estaria ouvindo. Mas não é só a perda auditiva que é uma causa para hiperacusia. A gente tem também causas como a síndrome tônica do tensor do tímpano, que eu falei aqui já com vocês em outro vídeo, e uma outra causa, que não só é causa, como é exacerbador diante de outras causas, é o transtorno de ansiedade. E aí eu trouxe a Bianca para falar sobre isso. Ela deu uma aula sobre o assunto num congresso de otorrino, esse ano aqui em São Paulo, e eu falei, vem aqui contar um pouquinho para quem também precisa ouvir. Bom, acho que primeiro tentar conceituar o que é ansiedade. Nossa, por favor, diga para os... Porque assim, acho que tem um grande mito em cima de ansiedade, é algo que só algumas pessoas têm. Não, todo mundo tem ansiedade. Gravar um vídeo gera ansiedade. Vídeo divertidamente também, né? Divertidamente sim. Foi, acho que, a melhor explicação sobre ansiedade. Se você não assistiu, assista o 1 e depois assista o 2, porque é o 2 que fala de ansiedade. Mas eu gostei mais do 1. Eu também. É. Mas é fofinho. Mas é genial. Dois, Não, é genial. Então, ansiedade é uma emoção necessária, é um sentimento necessário, porque ajuda a gente a se preparar e a se proteger. Então, ansiedade antes de uma prova, ansiedade antes de uma viagem, antes de um encontro, isso te ajuda a se preparar minimamente. Ter zero ansiedade é muito ruim, porque te deixa muito relaxado, de boa demais. De boa demais, você vai mal na prova, você vai mal na gravação do vídeo, você vai mal... no date. Então, um pouco de ansiedade é necessário, mas a partir do momento que a ansiedade começa a atrapalhar o sono, parte alimentar, a te causar algum tipo de prejuízo no trabalho ou na faculdade, na escola, e começa a te trazer um sintoma físico, a gente começa a pensar numa ansiedade que pode ser patológica. E por que aí uma explicação aí? Por que a ansiedade é capaz de dar sintomas físicos? A ansiedade, ela vai colocar uma lente de aumento em coisas que você está sentindo no seu corpo. Isso acontece porque os divertidamente estão ativados. Exato. Então, ela vai colocar uma lupa no que você está sentindo e pessoas que são ansiosas, elas vão prestar muita atenção naquele sintoma. Por exemplo, no sintoma do coração batendo. E aí eu tô prestando atenção no sintoma do meu coração batendo, coloco uma lupa e aí eu acabo aumentando isso. Sim. E meu coração começa a bater mais rápido. Sim. E a pessoa ansiosa, ela tem um pensamento muito catastrófico. Ela pensa em todas as possibilidades possíveis do que pode acontecer e geralmente ela pensa no pior. E aí ela vai sentir o coração batendo e ela vai achar que ela tá infartando ou que ela tá tendo alguma coisa muito grave. Quando, na verdade, é só uma resposta fisiológica, na maior parte das vezes. E, além do coração batendo acelerado, que outros sintomas físicos podem acontecer? O formigamento, às vezes, nos sudorese, braços. que é ficar com o corpo suando, com a mão suando. E aquele suar frio, seca, né? Boca seca, falta de ar, náusea, sensação de bolo na garganta,
dor de barriga, que é muito frequente. Mas aí esses sintomas, eles na pessoa ansiosa, eles estão aí a maior parte do tempo? Ou eles têm momentos de intensidade maior? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Tem momentos de intensidade maior, né? Acho que é importante distinguir a ansiedade generalizada é uma ansiedade mais contínua, que está meio que o tempo inteiro, mas com momentos de piora, né? E tem pessoas que têm crises, né, crises de ansiedade e no intervalo entre elas ficam bem. Por exemplo, a crise de pânico, que é uma crise de ansiedade muito, muito, muito intensa. Que aí dá aquela sensação de que vou morrer. Vou ter um treco, ou não vou conseguir sair daqui, ninguém vai conseguir me socorrer, e é uma coisa realmente muito desesperadora. Porque a pessoa ansiosa, né, ela tá vivendo aquele momento e ela não tem noção que aquilo tá sendo uma resposta fisiológica da ansiedade dela. Uma resposta fisiológica é normal, uma resposta normal do corpo dela. Então, assim, ela tem essa sensação, ela acredita que isso está acontecendo e na cabeça dela é uma verdade. Apesar de ser uma resposta do corpo. Então, ela vai agir como uma verdade. Eu tô fazendo esse parênteses caso você seja parente de alguém assim, para entender o que essa pessoa está sentindo. Se você é uma pessoa assim, você já deve entender. Mas aí falamos um pouquinho da ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada e das crises. E a ansiedade de hiperacusia, qual que é a relação que existe? A ansiedade, ela pode agravar a sensação, né, de aumento de percepção dos ruídos. Porque ela dificulta, ela bota a lente em tudo. Exato. E a hiperacusia pode deixar a pessoa ansiosa, né? Então uma coisa acaba retroalimentando a outra. Ficamos lá na rodinha do hamster. Sim. E tem estudos que mostram que pessoas que têm hiperacusia são pessoas que geralmente têm mais traços de ansiedade física, ansiedade psíquica. São pessoas que têm uma susceptibilidade maior ao estresse também, então menos resilientes. Pessoas que têm uma irritabilidade maior também. Então, tô me vendo. E aí, o que são os sintomas? Você falou sintomas de ansiedade psíquica. O que são sintomas de ansiedade psíquica? É um excesso de preocupação. Ficar sempre preocupado com tudo. Sim, tô me vendo preocupado com o que está por vir, né? A pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela tem uma preocupação muito excessiva, ela fica sempre tentando antecipar o amanhã e fazendo 1 milhão de previsões. E isso é muito desgastante. As pessoas que têm transtorno de ansiedade... Ela deve se sentir muito com o cérebro o dia cansado. Exato. E aí chega cansada, só que continua criando essas possibilidades, deve ter dificuldade para dormir também. Sim. E o sono ruim é uma coisa que aumenta a hiperacusia. Sim. Outra possível causa aí que não seja ansiedade é o transtorno do espectro autista. Isso também está bem estabelecido já. Pessoas que estão no espectro autista, elas tendem a ter mais hiperacusia. Porque o filtro do TEA não funciona. O filtro não funciona. O que é o filtro? É uma região do cérebro que tem que filtrar os estímulos e aí tem uma dificuldade de filtrar esses estímulos sonoros. Existe o TEA e existe também o transtorno de processamento sensorial. Eu só conheço o transtorno de processamento sensorial porque eu recebi o diagnóstico de transtorno de processamento sensorial. E aí eu fui entender que a minha hiperacusia tinha a ver com isso. O meu filtro não funciona muito bem. E aí, nesse caso, que é o transtorno, parênteses, do processamento sensorial, não funciona bem para cheiro, para tato, para som, para luz, para texturas. Que é uma coisa que o TEA tem. Mas o TEA tem essa e outras características. Sim, o TEA envolve também uma dificuldade muito grande na interação social, na comunicação. São pessoas que têm muita dificuldade de ler nas entrelinhas ou tentar perceber a expressão facial, né? Comunicação verbal e não verbal. São pessoas que tendem a ter interesses mais restritos. Então, é bem diferente do TPS. E aí, voltando um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade, a pessoa ansiosa, a gente estava comentando um pouquinho antes de gravar o vídeo, que você já sabe, eu já falei aqui que eu tenho transtorno de ansiedade, eu sou ansiosa além do normal. Eu sou uma pessoa que tá pensando tudo, e pensando aqui, pensando como eu vou editar o vídeo, pensando nisso, pensando se eu ia chegar no horário, se meu paciente ia atrasar, se eu ia atrasar o paciente. E isso vai catastrofizar. O que a gente vai comer depois. O que a gente vai comer Não, esse daí não é problemático, eu não tô tão preocupada, não. Eu tô tratando o processamento sensorial, eu tô melhor com a textura de comida. Mas eu sou essa pessoa que tem essa questão catastrófica.
E aí, geralmente, aí talvez isso aconteça talvez não, acontece com a maioria das pessoas que tem transtorno de ansiedade, é que a nossa lupa de magnificar, essa lupa que a gente coloca para olhar não só que gera os nossos sintomas, a gente também coloca no problema. Então, uma coisa que tem um tamanho assim, com a nossa lupa, vai ficar desse tamanho. Isso incluindo sintomas, como a hiperacusia. Exato, exato. Então as pessoas vão dar um peso muito maior para os sintomas, né? E tanto que um dos papéis do tratamento vai ser ajudar essa pessoa a redimensionar esses sintomas. E acho que talvez uma coisa muito difícil para essas pessoas também é que elas dão tanto peso para esse tamanho do problema que ela enxerga, e muitas vezes ela não encontra pessoas que consigam olhar para isso e acolhê-las para o tamanho desse peso. As pessoas geralmente minimizam. Muitas vezes acaba que às vezes a gente encontra profissionais que invalidam esses sintomas. E aí você sente que o sintoma não é valorizado na proporção que é para você. E eu acho que é uma das coisas que mais talvez ajude a amplificar. Porque aí você sente que pode ter algo mais grave, que ninguém tá olhando para aquilo, ninguém tá dando bola para aquilo e pode ser algo grave. E às vezes, com certeza, deveriam dar bola e olhar para aquilo, mas talvez a proporção é menor. E encarar esse tratamento para dar essa dimensão adequada para o seu sintoma vai ajudar o sintoma a melhorar. Só que é muito difícil quando você tá lá na rodinha do hamster, olhando para a catástrofe que você tá imaginando lá na frente, em que você se dá alguns segundos e para e pensa. Talvez não seja assim. Isso é o que a psicoterapia faz. Isso é o que a medicação faz. Ela dá milissegundos para você parar na sua rodinha do hamster e pensar. Sim. E uma outra coisa importante que faz parte desse processo de acompanhamento e tratamento é a psicoeducação do paciente, mas também da família. Porque a família também tende a invalidar. Exato. E aí é um paciente que se sente excluído e se excluir. E se exclui também. E se exclui, claro. porque Sim. ainda mais quando você está falando de um incômodo com sons, onde a gente vive num país extremamente barulhento. Porque se a gente estivesse falando em hiperacusia na Suíça, a conversa era outra. As pessoas da Suíça não devem se incomodar tanto. Acho que se você for olhar a epidemiologia, a proporção de pessoas deve ser até menor, mas a gente está falando de um país barulhento. Sim. Um país que espera e normaliza o barulho. Então, eu acho que com certeza isso, as pessoas se sentem excluídas e às vezes invalidadas a ponto de não procurar essa ajuda, que talvez seja com um psiquiatra. Existir um preconceito em cima disso, porque, mas é coisa como é que antigamente era mais. Hoje eu não ouço mais tanto, mas vez ou outra vem o paciente. Não, mas psiquiatra é médico de doido? Mas conta pra mim, psiquiatra é médico de doido? Quem não é doido? Todos somos doidos. Todos somos doidos. Psiquiatra é médico de gente. É assim, a gente pensa que o grande médico do cérebro é o neurologista. Mas eu vou dizer, ele até que é, mas ele não é sozinho. O psiquiatra também é o médico daqui. E dos divertidamentos que a gente tem aqui, das emoções que a gente tem aqui. E sensações do corpo e a forma como a pessoa se relaciona. Porque tudo isso é controlado por aqui. Exato. Relações, trabalho e etc. Então, acaba sendo uma especialidade bem global. complexa. E um pouquinho assim sobre o tratamento de hiperacusia, né? Geralmente é um tratamento que você vai fazer concomitante com o otorrino, com, às vezes, um fisioterapeuta, dependendo se tem um componente da síndrome tônica, por exemplo, com fonoaudiólogo, que às vezes é a pessoa que mais encabeça esse tratamento, às vezes com um psicólogo também. Quando o diagnóstico é transtorno de ansiedade, com certeza a psicoterapia vai entrar com um papel bem importante. E a medicação também pode entrar. Também pode entrar. E com certeza se tiver alguma comorbidade junto, né? Um transtorno de ansiedade, um episódio depressivo. Mas um quadro de insônia. A insônia, com certeza. O antidepressivo, ele vai ajudar, eu costumo falar para os pacientes que o antidepressivo dá uma blindada. Então as coisas não vão reverberar de um jeito tão intenso, né? Ele pega a lupa e dá uma diminuidinha na lupa. Dá uma diminuída. Gostei muito desse vídeo. Gostei muito do nosso papo. Muito obrigada. De nada. Se você gostou também, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se você ficar com alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que aí eu peço pra Bia me responder e respondo você.